Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h26. Hoje é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Em todo o país, o movimento sindical se unificou, agora que está com uma estrutura um pouco mais modesta em função das mudanças feitas pelo governo do presidente Bolsonaro. E, bom, enfim, o fato é que a classe sindical teve que se unir para poder gritar mais forte. E em todo o país, aqui no Acre não poderia ser diferente, a grande agenda do movimento sindical é, de fato, a reforma da Previdência. Hoje pela manhã, líderes de vários sindicatos que atuam aqui na região se reuniram junto com o deputado estadual Daniel Zen para discutir a reforma da Previdência e também detalhar como vai ser o calendário do Maio de Luta, né? Tem uma série de atividades previstas para o mês de maio e que se estende aí pelo ano adentro, vamos dizer assim. Quem participou de uma dessas discussões, quem participa de forma orgânica, não poderia ser outra instituição, a Central Única dos Trabalhadores. O vice-presidente Edmar Batistella participa disso de forma orgânica, a quem eu agradeço aqui a sua vinda, Edmar. Não poderia ser outra. E já lhe perguntando, como é possível promover mudanças na Previdência sem ameaçar direitos? Que equação é essa? Porque para quem está de fora, não participa desse universo de discussões dos sindicatos, é uma equação difícil de se fechar. O que o Acre tem a oferecer nessa discussão? Eu acho que, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras, a nível nacional, com vários atos aí, levando informações para os trabalhadores, e aqui no Acre não poderia ser diferente. A gente começou o dia com café da manhã para os trabalhadores, movimentos sindicais e representantes dos movimentos sociais e populares, levando essas informações justamente como você bem disse, sobre a reforma da Previdência. Eu acho que nós temos que esclarecer a população, a sociedade, o que está acontecendo nesse país e quais são as mudanças que podem acontecer com a possível aprovação dessa reforma da Previdência. Quais são os direitos que nós iremos perder? O que nós conquistamos aí pelas lutas dos últimos 30 anos, trabalhadores em geral, da saúde, da educação, o que você destacaria de perdas? Olha, eu vejo principalmente o nosso direito de aposentadoria pelo tempo de contribuição. É um absurdo hoje a gente destacar que a partir da promulgação de uma reforma da Previdência, o trabalhador terá que se aposentar no mínimo com 65 anos de idade, que pode inclusive aumentar na proposta elevada pelo esse governo. O direito que os professores têm com tempo de contribuição, as demais classes trabalhadoras também têm e adquiriram com muitos anos de lutas. E aí o trabalhador que iniciou a sua carreira profissional, laboral, com seus 18, 17, 19 anos, ele vai ter que completar 65 anos, ele vai ter que trabalhar 40, 45, 50 anos trabalhando para poder ter direito à sua aposentadoria. O trabalhador rural também é outro problema. Mais preocupante. Aí nós temos a situação do trabalhador rural. A proposta levada para o Congresso é que o trabalhador rural tenha no mínimo 25 anos de contribuição. Se ele não tiver os 25 anos de contribuição, o trabalhador rural, mesmo atingindo os 65 anos de idade, ele não terá direito à aposentadoria de um salário mínimo. Ele vai ter o famoso, que está sendo bem divulgado, o BPC, que é o Plano de Benefício Continuado. A proposta dessa reforma é de R$400. Aí aquele trabalhador rural que tem uma pequena colônia, que consegue... Que já tem aquela rotina de plantar macaxeira, produzir a sua farinha para vender no mercado, para com muita dificuldade sustentar a sua família, com muita dificuldade colocar um filho numa universidade, numa faculdade, formar aquele ambiente social familiar, ele vai completar seus 65 anos e não contribuir, porque a renda dele não dá para ele contribuir com a Previdência Social, com o INSS. Ele vai ter o direito apenas hoje. Estou falando daqui a uns anos, R$400. Sem contar que a possibilidade de não haver aumento pela inflação dos R$400 é muito grande, que é a proposta também. Hoje, R$400, como um idoso que vive no campo teria condições de sobreviver e muitas vezes sobreviver a sua família com o benefício de R$400.
são ataques enormes. Assim, eu vejo particularmente, estando dentro dos movimentos sociais, sindicais, junto com os trabalhadores, a possibilidade de a gente criar um país de miseráveis. São ataques porque nós não partir da reforma. Porque sequer a gente vai ter expectativa de quando terminar a nossa vida profissional, laboral, ter a decência de uma vida digna. Isso está acontecendo, inclusive, no Chile, né? Recentemente, a gente sabe que houve uma reforma da Previdência há muito tempo atrás e hoje um trabalhador de lá recebe o equivalente a R$300 de um salário mínimo. Agora, Batistella, quem está do outro lado do balcão, me perdoe aí o raciocínio muito genérico, mas fala o seguinte, olha, se nós não mudarmos o ambiente econômico no qual nós estamos inseridos, as empresas não vão poder contratar mais, não vão poder investir mais. Se nós não que argumentos você colocaria para rebater isso? Vamos esclarecer. Houve uma reforma da trabalhista, recentemente aprovada pelo governo passado, que falou que a proposta era gerar novos empregos. Pelo contrário, hoje nós estamos com quase 3 milhões de desempregados nesse país, atingindo mais de 12% da classe trabalhadora. Aumentou significativamente a quantidade de desempregados nesse país após a reforma trabalhista, que a proposta era gerar novos empregos, simplificando a teoria de simplificar os direitos dos trabalhadores. Muito pelo contrário, tirou muitos direitos, mas não aumentou a oferta de emprego. A informalidade aumentou. A mesma forma que eles vêm falando que a reforma da Previdência vai combater privilégios, mas combater privilégios de quem? O governo entende direito como se fosse privilégio? Exatamente, porque a gente tem que ser bem claro, gente. O aposentado que contribui com toda a sua vida profissional, laboral, ele vai receber no máximo R$5.800. Porque a gente tem que ser bem claro. Todos os aposentados do país que recebem até o teto máximo corresponde a apenas 20% do orçamento de toda a Previdência Nacional. Então, não é combatendo de quem ganha pouco, de todo trabalhador rural, né, do aposentado, que vai acabar com o desequilíbrio. Nós temos que acabar com taxar as grandes fortunas, uma repartição de lucros de um maior banco que aconteceu recentemente, não vou citar o nome do banco, que ele ganhou R$6 milhões, ele não pagou um centavo de imposto de renda, porque a participação dos lucros das grandes empresas não gera o imposto. Os grandes devedores, que são os bancos, as grandes empresas, devem para a Previdência bilhões. Só os grandes devedores devem hoje quase R$1 bilhão para a Previdência. É o que o governo propõe economizar para os próximos 10 anos. E aí a gente pensa, e a gente leva para a população, para a sociedade, para os trabalhadores. Economizar para quem? Deve hoje quase R$1 bilhão. O direito do trabalhador não é ter acesso à educação, saúde, uma aposentadoria decente. Para que nós queremos economizar? Quem vai ser o beneficiado dessa economia toda? O recurso tem que ser gerado para a sociedade, para o povo. Quem vai ser no cálculo dos sindicatos? As consultorias menos otimistas falam que em 10 anos, o que o governo anunciou de $1 trilhão e 200 bilhões não corresponde à verdade, que seria aí em torno de 600 bilhões a 800 bilhões em 10 anos. Que cálculo? Essa grana vai para onde? Quem? Qual que é o benefício do governo economizar esse 1 trilhão? Saúde, educação, infraestrutura? Porque se a gente já tem tem a proposta que foi feita também no governo passado do congelamento dos gastos em saúde e educação. Por 20 anos. Então não vamos ter acréscimo nos investimentos nesses dois itens básicos da população, da sociedade. Qual que é o benefício de economizar 1 trilhão? O movimento sindical dos trabalhadores tem que entender o seguinte: alguém vai ser beneficiado. E se é para economizar as custas do trabalhador, não é a população, a sociedade. Alguém vai ser beneficiado. A nós ver, serão mais uma vez os grandes empresários, os grandes banqueiros. Né? Batistella, eu percebo um certo esforço por parte das lideranças sindicais em construir uma narrativa em que não misture a defesa da classe trabalhadora com a política partidária, sobretudo após as consequências da Lava Jato, prisão de Lula, etc. Como é que isso está na rotina dos sindicatos aqui? Como é que vocês têm lidado com isso, para poder separar essas coisas? Deixa bem claro, política partidária, simpatia partidária é uma coisa.
Direito dos trabalhadores, movimento sindical, centrais sindicais têm que estar unida. Ideologia partidária todo mundo vai ter, independente do aqui em Rio Branco, por exemplo, de cada 100 eleitores, 82 votaram em Bolsonaro. Então, foi um presidente legitimado pela uma votação. Nós não estamos questionando a eleição passou. Aqui em Rio Branco, por exemplo, o que nós questionamos a forma de atuação desse governo propor as mudanças. Esse mesmo governo, na sua campanha, ele teve se todo mundo pesquisar aí nas redes sociais, vai ver. Ele fez um discurso no Nordeste falando que a reforma da Previdência do Temer era injusta com a população. Era desumana, foi as palavras usadas por ele. Que o trabalhador da região norte, da região nordeste, a expectativa de vida era de 60 anos. Como é que o governo, isso palavras do presidente atual, como é que o governo iria propor uma reforma para 65 anos de idade? Era desumana e agora não é? Então, assim, as pessoas que votaram no presidente atual, no Bolsonaro, legitimamente eleito pelo povo brasileiro. Nós não estamos questionando isso. Nós questionamos a forma de atuação desse governo contra os trabalhadores e a proposta que ele levou para as urnas, que não está sendo cumprida. Agora, os governadores, de uma forma geral, ninguém sai levantando a bandeira da reforma da Previdência. Nenhum governador tem feito isso assim de uma maneira como a retórica exigiria. Agora, os estados perdem também com a reforma do jeito que está. Que avaliação que você faz? Porque é o seguinte, quando você fala em reforma da Previdência, você fala toda uma forma de gestão, além da gestão dos recursos previdenciários, a arrecadação. A mudança proposta por esse governo, os empregadores deixarão de contribuir. A mudança para a forma de capitalização, que inclusive vai atingir os servidores públicos, tanto no nível municipal, estadual, federal e as empresas privadas, proposta por esse governo, acaba com várias situações, como o recolhimento de FGTS, como a participação do empregador. Vai diminuir o dinheirinho que entra para o cofre dos estados. Vai diminuir o dinheiro que seria para a Previdência, que o governo ou os estados teriam que pagar, que é a participação dos governos. E quando você contribui com a sua Previdência, o governo também tem que contribuir. Esse é o papel do governo. Porque você está tendo uma geração de receita. Quando você tem uma atividade profissional, não é só o seu salário, você consegue atender a produção. Esse é o papel do governo. A linha produtiva é muito grande. Não é só na tua atividade profissional que você tem a receita. Toda essa linha produtiva ganha com isso também. E o governo, o Estado arrecada com os impostos, com o ICM, com todos. E isso o governo quer deixar de pagar também a parte que seria incumbida a ele para a Previdência. Estava lendo agora recentemente, antes de entrar aqui no programa, na imprensa nacional, falando que os partidos do Centrão vão elaborar uma estratégia para fazer se opor a essa ideia de que os partidos da economia, né, desses 800 bilhões ou 1 trilhão, aí por questões político-partidárias mesmo. Assim, nós não vamos apoiar essa reforma nesses termos, porque pode beneficiar político X ou Y. Candidato a uma possível eleição. Não é em função do trabalhador. É isso que vai bem em cima do que nós estamos falando. Qual a vantagem dessa economia de 1 trilhão de reais? Quem será beneficiado? Não será a população. Vai vir, como você falou, para a educação, para a saúde. Porque se fosse para a educação, nós no estado do Acre também seríamos beneficiados e muito. Todos os estados seriam beneficiados. Não é para a população, não é para a sociedade, são para grandes empresários e principalmente para os bancos. Para concluir a nossa conversa, como é que está o calendário de atividades relacionadas a esse assunto? Como é que muito importante. Nós estamos no mês de maio hoje, dia 1º de maio, deveria ser alusivo à comemoração, do Dia do Trabalhador e Trabalhadora, mas nós lançamos o nosso calendário de lutas. A partir de hoje, nós teremos várias atividades no Estado. No dia 9, nós teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado com os deputados sobre Previdência. Sobre combate à reforma da Previdência, dialogar com a população, levar os informes à população e os direitos dos trabalhadores.
será no dia 9, na Assembleia, a partir das 10 da manhã. 9 de maio. 9 de maio. Dia 15 de maio, nós temos a greve nacional dos professores contra a reforma da Previdência. Esse é um calendário nacional dos professores, já foi tirado a nível nacional. Dia 15 de maio. Dia 24 de maio, nós teremos um ato cultural, panfletagem no terminal urbano. A partir das 7 da manhã, estaremos lá tirando as dúvidas da população, dos trabalhadores, também sobre a reforma da Previdência. E a possibilidade de uma greve geral, Batistella? Finalizando, dia 31 de maio a gente tem um fórum contra a Previdência na UFAC, a partir das 10 da manhã, e à noite também o ato cultural. E nós estamos trazendo aqui a proposta, levando com o sindicato, dialogando com o sindicato, com os trabalhadores, que quem tem contato são os sindicatos, uma greve geral de todos os trabalhadores, de todos os setores desse país produtivos, a partir do dia 14 de junho. Batistella, eu queria agradecer a tua vinda aqui e vamos acompanhando aí o calendário de vocês, porque isso é de interesse público. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, esclarecer algumas informações para a sociedade, para os trabalhadores. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui para a classe trabalhadora. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Batistella. Nós voltamos logo após o intervalo falando sobre MDB. Até lá. Fico muito feliz de ter esse espaço aqui para a classe trabalhadora. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Batistella. Nós voltamos logo após o intervalo falando sobre MDB. Até lá.